a serem descobertas até 100 léguas seria de Portugal, e a parte de 100 léguas seria da Espanha. Isso é o Tratado de Tordesilhas, o primeiro que tratava desse assunto. Portugal foi verificar esse assunto e saía muito no prejuízo, porque 100 léguas daria do oceano ainda. Não tinha terras a ser descobertas. Então, o Tratado de Tordesilhas foi revisto, né, dando a Portugal a possibilidade de até 670 léguas marítimas, né, uma distância de 670 léguas, que fossem descobertas seria de Portugal. E a parte daí é que seria da Espanha. É tanto que todos os países ao lado do Brasil, que fazem parte da América do Sul, têm em sua origem o idioma espanhol, né? E no Brasil é português. Então, para oficialização do Brasil pertence a Portugal, nós tivemos 3 expedições. Uma em 1590 e 1498. Aí tivemos 1500 de Pedro Álvares Cabral, que voltou na Bahia e deu sequência na viagem até a Índia. É porque se deu se fala na história que foi proposital como é que se diz? Esse anúncio da descoberta, porque a primeira viagem foi uma viagem sigilosa, 2 anos antes. Depois se preparou na viagem de Cabral, aproveitou-se a ida para a Índia para se passar nesse continente da América. Só que o tipo de navegação que eles utilizavam naquela época era a navegação chamada de zigue-zague, que se distanciava a embarcação até certo ponto e se voltava devido aos ventos para evitar naufrágio. E nesses avanços, dizem que Cabral, com as suas 3 embarcações, chegou até a Bahia, né? Chegou até a Bahia. Então, essa foi a primeira viagem, que foi acidental, quer dizer, foi premeditada, mas na história conta que foi acidental. Se chegou Cabral à Bahia. Lá ele passou 10 dias e colocou uma cruz improvisada de madeira e fez uma missa e fez um entrosamento com os indígenas, passando 10 dias na região. E mandou a embarcação de volta até Portugal para comunicar ao rei a descoberta dessa terra. O rei então preparou uma esquadra mais forte com Américo Vespúcio, que é um italiano que teria sido contratado pela Espanha, para vir fazer todo o reconhecimento da terra e dizer, tomar posse da terra, marcar a terra, delimitar a terra e dizer aqui é meu, porque não adiantava somente o descobrimento. Então, essa expedição, ela chegou primeiramente ao Rio Grande do Norte, na região que hoje é de Touros, que hoje é exatamente na fronteira entre São Miguel do Gostoso e parece que Pedra Preta, né? Não é mais Touros, mas é conhecido como Marco de Touros. É uma pedra feita em mármore e leões, com 1,67 m de altura, com quase 20 centímetros, 25 a 30 centímetros de largura, e a profundidade é em torno de 20 centímetros. Essa pedra se encontra hoje na Fortaleza dos Reis Magos, né? Guardada lá, porque ao longo do tempo, todo o pessoal considerava aquela pedra como uma pedra santa, tanto que era chamado de o Santo Cruzeiro, né? Porque na pedra tem esculpida a Cruz de Malta, né, representando a Irmandade dos Cavaleiros de Cristo da Igreja Católica, e logo abaixo o escudo do governo de Portugal.
Então, essa pedra foi deixada como marco não do descobrimento, mas da posse da terra. Um ano depois, um ano e meses depois do descobrimento, não é? Porque foi o dia 7 de agosto que coroou essa 7 de agosto de 1501, que coroou essa expedição. E o descobrimento foi 22 de abril de 1500 na Bahia. Essa expedição, que constava dela Américo Vespucci, que é o italiano, que dá nome, inclusive, América, é o Américo. Ele foi também na descoberta da América Central, era grande autoridade na época, né? Desse ramo, digamos assim, dessa cosmografia, de fazer essas medidas. Das medidas, de conhecer os equipamentos, essa coisa toda. É uma grande autoridade. Aí foi contratado pelo governo português para fazer parte dessa expedição. E essa expedição é que a Américo foi colocando as denominações locais onde a caravela portava, né? O Rio Grande, que foi o primeiro, era apenas Rio Grande, era não sei o que do Rio Grande, que foi na boca da barra do Rio Potengi, que deságua no oceano em Natal. Aí teve Paraíba, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Espírito Santo, Rio de Janeiro, onde ele passou, denominou a terra onde aportava, fazendo essa carta náutica, chegando até a praia de Canané, no estado, hoje estado de São Paulo, deixando o segundo marco, que era também o início aqui no Rio Grande do Norte e o final da expedição, mais de um ano depois, lá em São Paulo, na praia de Canané. Esse marco de Canané está no Instituto Histórico e Geográfico Nacional, sediado no Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, se encontra lá, para quem quiser ir conhecer. E o outro, que é o primeiro, está na Fortaleza do Reis Magos, para quem quiser ir conhecer também. Então, essa é a história. Sim, então, fiz essa pesquisa e propus, né, conversando com o deputado Valério Mesquita, bom, então um deputado que depois veio a ser presidente do Tribunal de Contas, é um homem também muito afeito à questão da cultura, e eu já fazia parte do Instituto Histórico, então eu propus a ele fazer uma lei, né? Fazer uma lei e aprovar na Assembleia de aniversário do Rio Grande do Norte, dia 7 de agosto. Então, Valério me chamou para conversar e eu fui conversar com ele e expliquei tudo direitinho. Ele fez essa lei, foi aprovada por unanimidade na Assembleia, onde eu defendi a causa também com uma palestra para os deputados, e ela foi sancionada pelo governador, então, Garibaldi Alves Filho, Lei 7.831, não é? Sancionada no dia 30 de maio de 2000, como aniversário, a partir daí, como aniversário do Rio Grande do Norte. Então, eu não fui autor da lei, que eu não era deputado, mas eu fui o idealizador e promotor de toda essa história. Então, essa é a história do aniversário do Rio Grande do Norte, né? Então, foi comemorada no Instituto Histórico. Aí eu trouxe aqui também para a Raia 2 livros. Isso, né? Nós vamos mostrar aqui, Marcos, e antes... Desculpe a prolongar. Não, tudo bem, tranquilo. É a história do Rio Grande do Norte que, infelizmente, Marcos, nós não vamos ter tempo suficiente para abordar todos os pontos, todos os fatos históricos que realmente aconteceram aqui, porque é muita coisa, né? Mas eu quero só instruir você aqui, se você quiser falar diretamente para o pessoal olhar para essa câmera aqui, sim, Marcos. Pessoal, porque aqui está cheio de câmera. Tem o celular aqui, vocês em casa não estão vendo, mas tem o celular, tem outra câmera aqui, tem a nossa câmera principal, que é essa, Marcos. E é isso. Então, Marcos já passando, né, por alguns pontos importantes dessa parte de quando Portugal teve que adentrar ao mar, ao oceano, vamos dizer assim, justamente por causa dessa questão de Constantinopla, né, Marcos César, que esses produtos que vinham da Índia, que abasteciam a Europa, quando o pessoal lá tomou Constantinopla, os otomanos tomaram Constantinopla e
já proibiram, né, interromperam ali que esses produtos chegassem a toda a Europa, e aí Portugal, diante dessa dificuldade, foi obrigado a descobrir novas terras, vamos dizer assim, um novo mercado, mas tentando ir para a Índia, justamente dando contorno pelo mar, né, mas teve essa obrigatoriedade porque, na época, o pessoal, os otomanos já estavam até negociando, né, já estavam mais afrouxando as coisas e cedendo um pouco, negociando com Gênova, com Florença, na Itália, mas isso não tinha nenhuma serventia para Portugal, porque se a gente considerar a distância de Portugal é muito grande, né? Então Portugal foi obrigado a cair no mar. Enfim, chegou nas Índias e depois veio a outra expedição que chegou aqui no Brasil, descobriu as terras, e é onde a gente chegou agora. Marcos falando também da sua iniciativa, né, de instaurar uma data para o aniversário do Rio Grande do Norte, que ficou sendo a data de 7 de agosto. Então, esse livro aqui, Marcos, que tem a solenidade sua do Instituto Histórico e Geográfico, né, do Estado, e tem esse livro aqui também, Descobrimento e Posse, deixa eu mostrar aqui a vocês, que é um livro escrito por Marcos César, tá aí, ó, tá bom? A gente tem também esse livro aqui, O Brasil Nasceu Juridicamente no Rio Grande do Norte, tá aqui, ó, que vocês podem ver aí justamente. Deixa eu só aproximar mais. Podem ver aí a pedra, né, que foi o marco, pedra fincada lá em Touros, que define aí Portugal como realmente dono das terras brasileiras, né, Marcos? Vamos dizer assim, porque quem chegasse, supondo que outras pessoas chegassem aqui navegando também, iam ver justamente a Cruz de Malta, que era o símbolo de Portugal, que na época dava direito a Portugal de dizer que era dono das terras brasileiras. Perfeitamente. Vamos lá. Vamos lá. Você quer falar um pouquinho? Sim. Nós temos aí alguns livros publicados. Eu posso ler aqui, porque assim de cabeça eu nem lembro, né? Esse aqui foi o último livro, né? Uhum. Então diz aqui que o presente livro, Marcos César, fora o presente trabalho, Marcos César é ainda autor dos livros Terras Potiguares, que é um compêndio de 300 e poucas páginas, que fala da história de todos os municípios do Rio Grande do Norte. Isso. Um trechinho da história, com dados econômicos, sociais, políticos, de cada um dos municípios do Rio Grande do Norte. Terras Potiguares, Retrato Narrado da Cidade de Natal, é outro livro também que trata especificamente da história de Natal, desde a fundação até os anos 60 ou 70, mais ou menos, né? Como se deu o crescimento da cidade, os conjuntos habitacionais, a construção dos edifícios, primeiro edifício de 10 andares, e por aí vai, desde o nascimento da cidade até quase os 400 anos da cidade. É um livro também retratado da cidade. O Brasil Nasceu Juridicamente no Rio Grande do Norte, que é esse livro aqui, que trata especificamente do Marco de Touros. Participei também, fui coautor de um livro chamado Brasil, 500 anos, editado pelo Senado Federal no ano de 2000, né? Teve também, fui editorialista da revista Fogo Nordeste, com mais de 300 e quase 350 publicações, tendo ainda sido organizador, prefácio do livro O Papel do Fisco Potiguar, de autoria de Alves Retones, Praias Potiguares, de Miguel Dantas Cavalcante, Cantos e Espantos, de Leocir Saraiva, é um livro de poesias, né? Coragem para Opinar, de Adalto Medeiros, né? E Histórias de Sucesso, uma coletânea de reportagens e tal. E também fiz um livro de um fórum que eu fiz em Natal, durou cerca de 2 anos, de 15 em 15 dias, se
levava um empresário para falar sobre isso, empresa sobre isso. A gente tem um livro também sobre isso aí. E também fui o idealizador do prêmio Top of My Natal, que foram 18 anos e apresentador do programa Negócio em Foco na TV União Natal. Essa é mais ou menos a minha vida como jornalista, editorialista. Também participei de em várias oportunidades. Ô Marcos, lembrando que você nasceu em Natal, em 1958, não é isso? E você teve formação na formação militar na área contábil também, sim, não é sim. isso? Fui sargento do Exército aos 19 anos de idade. Aí eu vi que não queria aquela carreira militar e saí do Exército em 82 para 83, mais ou menos, né? Com 19 anos eu fiz escola de sargento, fui sargento do Exército. Mas não fui muito afeito a seguir a carreira militar e saí do Exército. Muito bem. Eu tenho aqui, novamente, mostrando o livro para vocês, da posse, né, no Instituto Histórico. E tem aqui o discurso, aqui. Vocês podem ver Marcos César aqui no seu discurso, né, de posse. E mais para o lado aqui, o historiador Marcos Maranhão, não é isso, Marcos? Que também saudando o Marcos César. Tem várias fotos aqui. Embaixo tem... Só um preâmbulozinho. Marcos Maranhão é filho... O pai dele foi de João Maranhão, Marcos Maranhão, de João Maranhão, que foi um grande político na época, foi caçado e foi exilado no Uruguai, morreu no exílio, né? Ele é prefeito de Natal na época, ele foi preso e exilado, né? Então, Marcos Maranhão, inclusive, é meu primo, porque a mãe dele é minha tia, de Marcos Maranhão. Era isso que eu ia perguntar, dessa sua linhagem, né? O DNA aí de Marcos César também está aí com toda a família, essa descendência do Maranhão, né, Marcos? É de Djalma Maranhão. Algante Albuquerque, o Maranhão já é um agregado. Né? Agregado, né? Então, falando no Albuquerque também, eu tenho até algumas curiosidades que eu gostaria de tratar com você aqui no nosso assunto, e claro, depois a gente volta também para focar no aniversário do Rio Grande do Norte, mas já que faz parte da história da RN, eu gosto de perguntar a você o seguinte, qual a ligação do historiador Marcos Maranhão com o Djalma, com o Alberto Maranhão, que é o teatro lá em Natal? Eles são da família também, todos juntos ali, como é? São de uma família só. A família Maranhão ela teve mais prevalência na cidade de Macaíba, né? Então nós tivemos o Pedro Velho, que foi o primeiro governador do Rio Grande do Norte, Isso. que era da família Maranhão, né? Cavalcante Maranhão. Nós tivemos o irmão dele, que também foi governador, não estou lembrado do nome agora também. Tem Alberto Maranhão, que está no teatro, também era irmão macaibense, né? Então, essa família Maranhão de Albuquerque Maranhão. Tem vários personagens da história de Natal, da história do Rio Grande do Norte, né? Alberto Maranhão, Pedro Velho, eu não Ô Marcos, de tantos. eu lembrei. Maranhão já é de uma leva mais recente, dos anos 40, foi governador 50, do estado. Djalma foi deputado federal e foi prefeito de Natal. Muito bem. Pronto, e você falando disso, do Maranhão, e colocando o Albuquerque no meu, eu lembrei também de André de Albuquerque Maranhão. Também tem a ver, porque ele foi morto, né, ou pelo menos ferido, até onde se sabe na história. Tem toda aquela história da Revolução Pernambucana, que depois os portugueses conseguiram dominar novamente, capturaram, prenderam André de Albuquerque Maranhão, lá no Forte dos Reis Magos. Isso, é por aí? É por aí. Você falou, eu já esqueci. Eu achava a Revolução. André de Albuquerque Maranhão. André de Albuquerque era ruralista, né, político também nessa área do Agreste. Ele tinha uma grande fazenda ali para o lado de Goianinha. E na época da Revolução, tomou-se vários governos na Paraíba, no Rio Grande do Norte, e governava o Rio Grande do Norte e um coronel, eu não estou bem lembrado também o nome dele. Ele foi destituído e o André de Albuquerque assumiu o governo. Mas com isso, parte da polícia houve uma revolta.
E ele assumiu o governo era onde hoje é o palácio, que é o Memorial Câmara Cascudo, na Praça André de Albuquerque. Então, houve um governo de 6 dias de André de Albuquerque, e ele foi traído, né, pelo pessoal que o apoiava, né? Ele foi traído e ele foi ferido dentro do palácio como governador e deposto. E foi preso na fortaleza dos Reis Magos. Lá ele morreu sangrando desse ferimento, né? Que ele teve, né? Aí existe na Natal a praça com o nome dele, Praça André de Albuquerque, existe um palácio, várias coisas com o nome de André de Albuquerque. Mas ele foi governador dessa forma, né? Muito bem, inclusive lá no Forte dos Reis Magos tem lá o local, né, e tudo, o calabouço onde ele ficou ferido, enfim, toda essa história do Estado. Mas ele foi ferido lá no centro da cidade. No centro da cidade. Hoje é o centro da cidade. E levado para o Forte dos Reis Magos. E aí não teve... A fortaleza. Isso, não teve nenhuma assistência médica, nada, deixaram lá e ele... Ele morreu, isso. Amigo, vamos dizer isso. Exatamente. Bom, isso é um pouco da história, né, do estado do Rio Grande do Norte. Hoje se comemora o aniversário, 7 de agosto, a data idealizada por esta pessoa magnífica que está aqui comigo hoje nos estúdios da Rádio Serrana FM. Nesse dia, Marcos, aqui do Instituto Histórico, quando você tomou posse, tinha algumas figuras ilustres, né? A prefeita de Natal na época, Vilma de Faria, estava nesse evento. Nesse livreto, é um livreto sobre minha posse, que tem algumas fotografias, tem meu discurso, coisa e tal, e tem do doutor Enélio, que é o presidente do Instituto, e tem aqui as figuras que compareceram, e as que não puderam comparecer, algumas me passaram o telegrama, não é? Que fazem parte do Instituto. Teve figuras ilustres, assim, o senador Fernando Bezerra, que era presidente da Confederação Nacional, o professor João Faustino, que era o secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, o deputado Ney Lopes, doutor Garibaldi, governador do Estado, né? Deputado de Ibirefeira, senador Geraldo Melo, era senador nessa época, Roberto Marinho, presidente das organizações Globo, me passou também o telegrama, o cardeal Dom Eugênio Salles, que era arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, o arcebispo de Recife, o jornalista Murilo Melo Filho, que era presidente da Academia de Letras, né? E também